canetinha na mão, vamos falar de introdução. Está começando mais um episódio de Redaçando e hoje a gente vai falar sobre o parágrafo inicial da sua redação, que é o parágrafo de introdução. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente da introdução Enem. Então, se você tem a intenção de você fazer esse vestibular, já pode começar anotando para você poder saber como que você faz especificamente para esse vestibular. Então, vamos para as dicas de como que você vai fazer esse passo a passo. Antes de você fazer o parágrafo de introdução, eu suponho que você já tenha organizado principalmente os conectivos que você vai utilizar e também as ideias que você vai utilizar. Se você ainda não organizou suas ideias, você ainda não sabe que conectivos usar em uma introdução, vai aparecer no card em algum lugar, porque eu nunca sei, tipo, e aliás, escreve nos comentários aonde que aparece o card. Eu já vi que o card aparece aqui em cima, o card aparece aqui embaixo, então, uma bagunça, eu nunca sei. Vai aparecer em algum lugar um card falando sobre como organizar as ideias e também quais conectivos que você precisa usar ao longo da sua redação. Bom, a introdução é o parágrafo inicial da redação do Enem. Isso significa que você vai apresentar o problema que vai ser discutido a partir daquele momento. Você precisa de 4 elementos em sua introdução: o repertório cultural, a situação atual, o tema e a tese. O que é cada um deles? O repertório cultural ele é o seu conhecimento de mundo que vai fazer com que você esteja apresentando o tema para você poder falar de uma situação a qual vai ser parecida no sentido de ou igualdade ou de oposição ao tema. É super interessante que você tenha uma gama de leis, de que você tenha uma gama de obras culturais, quadros de arte, movimentos literários, fatos históricos, para você poder conseguir apresentar o que você quer dizer com o tema. Depois de você fazer esse repertório cultural, o que você vai apresentar? A situação atual. A situação atual é você pegar o que você quis dizer do repertório cultural e colocar para o presente, fora da ficção, na realidade, o que você está querendo dizer com você ter apresentado aquele repertório cultural para você poder apresentar a situação atual do que se vive com o problema. Isso vai ser super interessante porque você vai fazer um link com o repertório cultural, apresentando a situação atual, para você poder apresentar qual é o tema que será abordado. E por que é tão importante a gente colocar o tema? Não é que o corretor está duvidando que você não entende sobre aquele tema, mas ele está duvidando se você consegue falar especificamente daquele tema. Então é importante que para você não tangenciar e você mostrar que você vai falar daquele tema especificamente, você utilizar todas as palavras do tema. Você usar sinônimos, palavras que trazem a mesma ideia, você usar expressões que trazem a mesma ideia. Todas as palavras do tema precisam ser apresentadas. Isso significa que você não pode pegar só o mais importante para poder apresentar o tema, que você tem que colocar todas essas palavras. Porque você vai ser avaliado por você colocar todas essas palavras. Se já na introdução você não coloca todas essas palavras, muito provavelmente você está falando do tema de forma muito mais generalizada e não o que é para você poder discutir exatamente. Então lembre-se, apresentou o repertório cultural, ligou com a situação atual e apresentou todos os temas, você já está no caminho certo para você poder apresentar a sua redação de forma qualitativa. Só vai faltar 2 coisas. Fica calmo, não é porque eu falei que você vai ter que apresentar 4 coisas que eu esqueci de contar e falar que é 5. Na verdade, as 2 coisas que você vai apresentar é a tese. As teses são sempre necessárias para que você consiga direcionar a leitura. Você pode fazer isso no desenvolvimento, você pode fazer isso na introdução. Eu aconselho que você já coloque já na introdução, pois a partir do momento que você for fazer a construção dos seus tópicos frasais, você já vai colocar direto a tese com o tema e isso faz com que a leitura seja muito mais clara para mostrar que você fez um planejamento claro e óbvio e linear sobre o que você está querendo dissertar e argumentar. Então isso faz com que a leitura seja muito mais rápida, eu consiga entender por que eu fiz a leitura da introdução e não ficar com lacunas argumentativas como se eu não conseguisse entender o que você está querendo dissertar ou falar sobre. Bom, a tese, você vai fazer 2 perguntas. Logo, esse tipo de pergunta vão ser: por que o tema continua persistindo? Por que você vai ter esse tipo de pergunta? Para que isso possa ser necessário para que no primeiro parágrafo de desenvolvimento você consiga construir uma tese. Logo no segundo parágrafo de desenvolvimento, a partir do momento que você fala por que o tema ainda persiste, você vai falar por que o tema não melhora. Lógico que você vai fazer essa dualidade para que você consiga mostrar o tema é um problema e a gente precisa falar dele por causa disso. No segundo desenvolvimento você vai falar: ora, o problema, apesar dele ser tão importante a gente ter que melhorar ele, ele só não é solucionado por essa razão.
Claro que você pode usar teses coringas, claro que você pode usar últimas teses de outras redações, mas a dinâmica ela sempre funciona nessa de que você consegue mostrar a importância do tema e por que o tema, mesmo com todas as coisas que existem para serem solucionados, amenizados e que a situação tem que melhorar, é aquilo que vai apresentar de por que ele continua sendo um problema. Então, a tese vai ter que aparecer como 2 para você poder fazer de primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento. Bom, tudo bem. Então, o que você pode fazer agora de dica de estudo? Você fazer com que você consiga encontrar os últimos temas de redação do Enem para você poder colocar justamente esse ensino em prática. Então essa teoria para poder você conseguir justamente entender como que você vai fazer. Dê uma leitura em redações de nota 1000 para você poder perceber como que há a presença do repertório cultural, que há também a presença do tema, de uma situação atual e da tese. Pode variar. Essa ordem que eu falei, ela não é exatamente necessária. Então você pode colocar a tese no seu desenvolvimento, você pode colocar o repertório cultural depois do tema, você pode colocar o tema por último, porém é sempre necessário que você tenha esses 4 elementos para você poder conseguir apresentar uma introdução. Então, o que eu aconselho é que você faça com que esses elementos apareçam e, principalmente, você vai escrever uma redação, coloque um checklist, coloque do lado. Eu preciso apresentar repertório cultural, eu preciso apresentar a situação atual, eu preciso apresentar o tema e eu preciso apresentar a tese. Você fez cada um deles, muito provavelmente você está seguindo cada vez mais próximo do caminho do que é um parágrafo de introdução ideal. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro como você poder fazer, especialmente com o que você precisa colocar na sua introdução de conteúdo. Você agora já tem a noção do que você precisa colocar, como você precisa colocar, principalmente para você poder fazer uma introdução de qualidade para o Enem. Ficou alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários para eu poder saber o que ficou de dúvida, que não ficou claro e principalmente sugestão para os próximos vídeos. Bem, o episódio vai acabando por aqui. Ah, que peninha, mas calma que vai ter muito mais vídeos. Relaxa, relaxa, calma. Não vai acabar ainda todo esse negócio, ainda vai ter muita coisa que a gente precisa estudar. Então, espero que vocês tenham entendido e é isso.